sinal verde. Boa tarde. O livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar-se seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará um dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. E assim, Senhor, estamos aqui para te agradecer a oportunidade, para agradecer, Senhor, a possibilidade de cada um ter chegado até aqui. Pedimos, Senhor, que derrame sobre cada um aqui presente as tuas bênçãos, que toque o coração de todos nós, para que possamos, Senhor, seguir em frente na nossa caminhada. Como disse a mensagem, precisamos estar atento às nossas crianças, aos nossos pequeninos, porque temos agora mais um vilão, que é a internet. Precisamos, Senhor, estar atentos, pois as situações acontecem dentro de casa, na mão da criança. Pedimos, Senhor, por todos aqueles nomes que estão em nossas cestinhas, salas mediúnicas. Pedimos também pelas pessoas que estão em nossos pensamentos, pelas águas que foram trazidas para serem fluidificadas, a água de nossa casa que será servida. Pedimos também por todos aqueles que se encontram em sofrimento, nas ruas, nos presídios, nos hospitais,
hoje em especial aniversário de Divaldo Pereira Franco, um grande trabalhador da doutrina espírita, que se encontra adoentado, já com sua idade bastante avançada. Pedimos, Senhor, que o ampare e que sua mentora, Joana de Ângeles, sempre o fortaleça. Pedimos, Senhor, por Maria Luísa, que fará uso da palavra e que possa trazer uma palavra de carinho, de compreensão e que também nos faça bem a nossa alma. Que ela seja amparada com os seus estudos e possa aqui deixar a sua mensagem clara. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Na verdade, hoje não seria eu para estar aqui na palestra, seria a nossa irmã Glorinha, mas ela teve um problema a resolver, né, particular dela, e ela não pôde estar presente, então pediu para eu assumir, né? Então, de repente não existe, acaso não existe, a palestra tem que ser minha. É isso que eu penso, né? Sempre a gente sabe que, como acaso não existe, a função seria minha de qualquer maneira. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da mente. É muita coisa falar sobre o poder da mente, gente. Acho que 3, 4, 5 horas é pouco para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito extenso, porque entra a parte médica, parte científica. Desculpa, gente. Ah, é Glória Ligando. É ela ligando. Ah, Glorinha. Glorinha, estou começando a palestra, por favor. Eu tirei dela para cá, não tem jeito, mas ela já sabe. Então, gente, como eu falei, a gente leva o dia inteiro até para falar sobre a mente, porque é muita ligação, né? Parte científica, parte médica. Ai, meu Deus, deixa eu aqui falar. Não tem jeito. Oi, Glória. Já estou começando, Glorinha. Estou falando pela segunda vez. Tá bom, Glorinha. Beijo. Tchau. Pensou que eu não estivesse aqui, imagina, né? Jamais eu faria isso. Tadinha. Mas então, vamos voltar ao nosso assunto. Então, o poder da mente fala do pensamento, especialmente. Porque a mente é o nosso pensamento, é o nosso conduto de vida. Tudo que nós somos é o que nós pensamos, tudo que nós fazemos é o que nós pensamos. Porque para você fazer alguma coisa, você tem que pensar primeiro. Como eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer, quanto vai custar muitas vezes, né? Se eu vou poder fazer, se eu não quero fazer. Então, tudo é pensamento. Então, nós sempre somos, a nossa direção em vida toda pelo pensamento, pela mente, né? Então, o pensamento é uma produção do espírito e não do cérebro. Por que isso? Porque quando o corpo, né, deixa de existir, quando nós morremos, nós temos essa condição de estar ligado sempre pelo espírito ao pensamento, com o pensamento, né? Porque a mente, ela é própria do espírito e não do corpo. Porque se fosse caso, né, do corpo, a mente ser ligada ao corpo, o que seria do espírito? Como que ele iria se comunicar depois? Então, pensamento, mente é próprio do espírito. Isso aqui é com a minha Glória, tá, gente? Que ela já tinha colocado para mim. O cérebro é o veículo pelo qual podemos expressar o pensamento, mas o pensamento vem do espírito. Razão pela qual uma pessoa com comprometimento qualquer do cérebro tem dificuldade em expressar seu pensamento, seja pela fala ou qualquer movimento dele. Então, essa pessoa que tem realmente problema do cérebro, ela não vai ter como se expressar
ela não tem como pensar normal como nós. Ela tem dificuldades. E muitas vezes a direção de pensamento dela é o espírito lá, coitado, que às vezes está aproveitando aquela situação de fraqueza daquele corpo para poder agir. Muitas vezes acontece isso, né? Nós vemos em hospitais como que as pessoas às vezes se comportam diante da situação dele, agressivamente, né? Com aquele comportamento totalmente errado, porque o cérebro está comprometido, ele não está atuando normalmente, o pensamento dele está vagando, então aí realmente ele não tem condições. Então o pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Por que isso? Por que o ambiente? Porque quando nós estamos em um ambiente bom, como nós estamos aqui, na graça de Deus, na nossa casa, a gente se sente bem, a gente se sente leve, mesmo trazendo nossos problemas, nossas confusões, às vezes, né? Mas, quando a gente está num ambiente pesado, escuro, de agressividade, de perturbação, de pessoas que falam nomes, né, que não se deve falar, ou que haja comportamento de bebida, essas coisas, o espírito também sente aquele peso, aquela condição negativa na pessoa. A pessoa tem que saber o ambiente que ela vive, porque onde ela vive também o pensamento dela acompanha. Porque se eu vou para um ambiente que eu não estou acostumada, qual vai ser meu pensamento? Ai, que lugar horrível, vou sair daqui. Não é? A gente logo pensa assim, não estou bem aqui, vou sair daqui. Então o pensamento já age de imediato. Mas é aquela coisa, né, de ter a condição de saber como é que eu me encontro naquele momento. Será que os fluidos que eu estou ali não está ligado lá naquelas situações? Muitas vezes eu vou me deixando levar porque nós somos conduzidos, né? Está lá no nosso Evangelho, né? E os Espíritos nos comandam muito mais do que a gente possa imaginar. Então, quando a gente não está bem ligado na situação do bem, da paz, da tranquilidade, esses Espíritos atuam conosco, porque nós estamos em sintonia também negativa e eles vão se aproximar. Então, esse ambiente é o nosso ambiente. Não é só o ambiente lá de um bar, de uma casa, de uma rua, não. Nosso ambiente interior. Como é que eu estou me comportando interiormente? Diante daquele quadro que eu estou vendo muitas vezes. Qual é o tipo do meu pensamento? O que eu estou querendo, né, exprimir através do pensamento para aquela situação? Também a gente erra. Porque qualquer pensamento que a gente jogue de julgamento naquele momento está errado. Nosso pensamento não pode ser de julgar. Nosso pensamento tem que ser de ajudar, de prevenir alguma coisa de mal que possa acontecer. E não ficar prejudicando, atirando pedras naquela situação, né? Então temos possibilidade de emitir pensamentos positivos, pensamentos negativos, de ira, raiva, desequilibrados, de tristeza, amor, solidariedade. Interfere nos fluidos que emitimos e recebemos. Tudo isso é influenciação. Mas por que nós somos influenciados? Porque a gente abre as portas, né? A gente abre, a nossa mente fica aberta a situações negativas daqueles espíritos que cheguem até nós e que nós damos entrada. Como é que eu vou dar entrada a isso? Aqui está dizendo ira, tristeza, desequilíbrio, né? Pensamento negativo. Tem pessoas que só têm pensamento negativo. É triste, mas é verdade. Está chovendo, fala mal. Tem sol, fala mal. Tem comida, a comida não serve porque, não gosto mais disso. Não serve. A roupa não serve, o sapato não serve. Tudo é negativo. Tem pessoas que infelizmente são assim. São pessoas amargas, que não têm conhecimento de quanto ela está fazendo para ela um mal tão grande que fica impregnado no perispírito. Aquilo se fica impregnado. Porque o que nós pensamos? Onde fica o nosso pensamento? A nossa mente. E o que é a nossa mente? É a condutora de todo o nosso organismo, de toda a nossa possibilidade de vida. Então as pessoas às vezes dizem, eu estou com uma dor no estômago, não estou aguentando, não sei o que eu fiz. Vai examinar seu pensamento. Vai examinar o que você está falando. O que você está produzindo para você mesmo. Porque as pessoas pensam que faz para o outro, quando que ela está fazendo para ela primeiro. Porque da boca ou do pensamento de quem saiu é que é válido primeiro. Às vezes a
pessoa que está lá, que a pessoa está emitindo aquela confusão toda, a pessoa está resguardada, está protegida, e ela está se comprometendo. Então é preciso que a gente lembre sempre dessa coisa. A ira, a raiva, isso é triste na pessoa, porque quando você se ira, quem é que pode chegar perto de você? Geralmente é aquela criaturinha, né, que fica feliz, poxa, olha lá, tá irado, esse aí é bom, esse aí eu vou perto dele porque eu vou fazer a festa. E acontece isso mesmo, né? A ira, a raiva, isso dá uma entrada de espíritos infelizes demais para a gente, porque nós não somos santinhos, nós temos problemas anteriores, temos problemas também dessa vida, porque nem tudo é lá do passado, muita coisa está aqui no presente que a gente está fazendo, está vivendo. Então eles se achegam para nós por esses motivos. Quando você está irritado, irado, com raiva, né? E isso tudo faz com que a negatividade, a aproximação de espíritos inferiores estejam perto de você. E escurece a nossa aura, né? Nossa proteção espiritual. Isso é que acontece muitas vezes, né? Então os pensamentos negativos ou positivos agem profundamente em nossas vidas, inclusive na nossa saúde, que eu acabei de falar, né? Na nossa saúde, então, é isso que eu falei, essa coisa eu estou com um estômago assim, eu estou meu fígado, o que afeta. Nós somos uma esponja, nosso corpo é como se fosse uma esponja, fica tudo gravado, vai para o perispírito, do perispírito aquilo filtra do perispírito para o corpo, porque é minha mente que está jogando, eu estou fabricando, não é ninguém que faz para mim, eu sozinha faço tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu anotei aqui também no livro de Páginas do Espiritismo Cristão de Rodrigo Carigares, uma parte bem interessante também que fala sobre esse problema nosso, né? Se quisermos, nós vamos imprimir aos nossos pensamentos, palavras e ações uma justiça perfeita, vejamos, antes de falarmos de uma falta alheia, se também não somos possíveis de boa censura. E ao pretendermos corrigir um erro praticado por outrem, analisemos-nos com severidade, porquanto é quase certo que estejamos praticando também, quiçá, com agravante de culpabilidade. Então é isso que acontece, gente. A gente não pode querer do outro aquilo que a gente ainda não tem. Ninguém tem santidade. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações. E outra coisa também, né? O pensamento, ele é ideoplástico. Você pensou, você criou a imagem no mesmo instante. Vocês pensam bem, quando você está lendo um romance, acontece muito comigo, acontece com todos, né? Você está lendo um romance. Eu já li, eu estava lendo quando eu li há 2000 anos, aquilo nosso me levou a viajar, né? E a gente viaja naquela história, você se vê no lugar, você parece estar ouvindo as coisas, e assim acontece, né? Imprime em nós aquela situação. Você começa a idealizar, porque o teu pensamento vai criando, e ele vai criando. Então, quando é coisa boa, ele imprime tudo de bom, né? Gostoso da gente ler um romance. Agora, quando chega aquela parte, né, de muita tristeza, você já se ressente. É o pensamento que está formando aquela tristeza, aquele sentimento. Eu senti muito sentimento de culpa, né, porque a gente viveu lá nessas épocas. Então, a gente começa a idealizar aquilo e plasmar aquele pensamento, aquela situação. Isso é muito ruim, porque quando é uma coisa, igual eu falei, quando é coisa boa, você se sente ótimo, mas quando é uma coisa inferior, pesa, fica muito ruim na vida da pessoa. E não só para nós, para aquele que está à nossa volta também, porque a gente passa aquilo parece que acompanha, é uma sombra, né? Como diz Joana, né? Joana nos estudos dela, ela fala sobre a sombra. Essa sombra que ela diz é isso, aquilo que você faz, que você fala, que você vê, que você quer passar, é a tua sombra, porque é tua, não é de ninguém, você que está idealizando aquilo ali para você. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Então no livro também de Divaldo, pelo Espírito de Joana, Nascentes de Bênçãos, as construções mentais, portanto, produzem exteriorização correspondente ao teor do pensamento em expansão. É no campo das ideias que
se converte em realidade, conforme cada qual pensa, passa a viver o psiquismo disso decorrente. Então, é a mesma coisa que a gente está falando, né? Construção mental. O que eu vou querer construir na minha mente? O que eu posso produzir pela minha mente? Vou procurar produzir a minha mente de forma muito correta, sem pensar mal das pessoas, sem brigar, sem ficar nervoso, sem se irar, sem se revoltar, porque isso tudo faz mal. Agora, isso é possível para todos nós? A gente vai deixar de fazer isso tudo? Não vai, né? Infelizmente. A gente na era se desequilibra, a gente fica com raiva mesmo, a gente xinga, a gente briga. E isso faz parte da nossa parte ainda animal, da nossa parte fraca ainda do nosso espírito, né? Mas quando a gente começa a lembrar, né, que o campo das ideias, ele tem essa força de ação, então a gente se contém depois, nossa, meu Deus do céu, né, eu fiz uma coisa, eu falei uma coisa que eu sei que está errado, vou me corrigir disso. Então é tempo que a gente tem. E a doutrina espírita, ela traz esse amplo campo de ensinamentos para nós e de direcionar para nós que nós erramos, mas que nós podemos voltar atrás, que nós possamos sempre ser melhor do que aquele dia que nós erramos. Então, a misericórdia divina, ela nos propõe tudo que nós precisamos. A paz interior. A gente pode estar no meio de uma confusão enorme, mas a gente pode manter a nossa paz. Isso acontece. Vocês podem saber que isso acontece. Você mentalizar, né? Não precisa fechar o olho nem nada. Você mentaliza, isso aqui é uma confusão, um barulho, mas eu estou em paz. Aí começa a cantar uma música mentalmente, né? Ou lembrar coisas bonitas, pronto. Aquilo dispersa. Porque a força do pensamento, a mente é poderosa. E se ela é nossa, nós podemos fazer isso. Nós podemos nos afastar daquilo que não é bom para todos nós. Então também em plenitude, que também é de João ou de Valdo, o pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a adicione. Então, mais um recado, quase que a mesma coisa de Joana, né? O pensamento é fonte geradora. Ela gera o quê? Ela gera aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Eu quero pensar que eu vou ao cinema, vou ver um filme, né? Vou ver um filme assim. Já gerou o pensamento, já gerei aquela fonte energética que está lá que eu vou encontrar. Agora, se eu vou gerar uma fonte negativa, eu vou lá na casa do fulano que eu vou xingar muito ele hoje. É hoje que vai me pagar com o que ele me deve. Pronto, aí você gerou uma fonte totalmente errônea, totalmente negativa. E isso prejudica a área espiritual nossa. Nós não somos carne, nós estamos na carne, é diferente. Nós somos espíritos para dar conta a Deus naquilo que nós estamos vivendo agora. Aquilo que nós recebemos de ensinamentos. A doutrina tem imensa, como eu falei, é uma imensidão de conselhos, de recados da espiritualidade, né? Os romances que muitos já passaram por situações como nós estamos passando também ainda, e os exemplos que foram dados que a gente pode seguir, e outros que a gente pode evitar. Poxa, fulano fez isso, não, Deus me livre, não quero isso para mim. Então a gente tem que ter essa coisa boa dentro de nós, né? O eu querer, eu quero, eu sei que não posso, não devo, não quero, mas isso eu quero. A boa doutrina, a boa leitura, o bom acompanhamento, a boa companhia. E muitas vezes a gente se perde por causa de uma companhia, e a gente acha que não, né? Você está numa boa, você está com o teu espírito alegre, feliz. Mas se chega uma pessoa que ela está completamente perturbada, tua harmonia também fica balançada. Por mais que você queira, se equilibrar, mas tem um momento que você, puxa, meu Deus do céu, essa criatura, aí você já começa a pensar mal dela. Essa criatura veio em mim agora, eu estava tão bem, meu Deus do céu, aí pronto, já mexeu com o pensamento que estava tão bom, né? Então é isso, o pensamento é fonte
geradora. Ela gera aquilo que eu quero. Se eu quero o bem, ela vai gerar todo o bem que eu quero. Se eu quero gerar o mal, ela vai gerar também. Porque nós somos responsáveis por nossa consciência, que foi dada por Deus, nosso Pai eterno. E essa consciência, ela foi muito tempo ainda intuitiva, né? Aliás, primitiva. Foi primitiva porque andou lá pelos tempos do instinto, né? Das descobertas, e foi caminhando até que essa inteligência ela surgiu um pouco mais, para que nós entendamos a vida, aceitemos a vida que Deus nos proporciona, de acordo com aquilo que nós vivemos e nós pensamos é a nossa vida. Então é assim que a gente tem que agir. Não é fácil, porque você não vive sozinho. Você vive em comunidade, você vive numa casa, você vive na rua, você vive em tudo que é lugar que você tem que estar. Então é difícil você ter comportamento nota 10. Não tem. Não tem. Tem uma hora que você tira um pontinho lá porque não dá. Porque você encontra pessoas que estão tão desequilibradas que só dela te olhar já te faz mal. Infelizmente. É assim. Porque são pessoas que não têm compreensão nenhuma, não buscam entendimento nenhum, não fazem esforço para poder melhorar, acha que está sempre certo. Não, porque comigo é assim, bateu, levou. Olha o erro. Não é bateu, levou. Jesus falou isso, né? Se te bater, bata também. Pelo contrário, né? Ele disse, né? Dai a outra face. Esse dar a outra face é não fazer ao outro aquilo que o outro me fez. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades de boa-vinda, de essência que a gente tem dentro da gente, que é a vontade que Deus tem para nós, que nós melhoremos cada vez mais, a fim de subir às alturas, né, como um homem de bem. Então, aproveitando, né, que o sábado o nosso amigo esteve aqui, né, o Tiago Barbosa, muita gente já estava presente, né? Então, ele fala aqui na administração da mente. Então, ele diz assim, que a mente é o campo de reflexo de ação do espírito. É nela que se desenrolam as grandes lutas e se preparam as grandes realizações. Olha só, né? As grandes lutas se preparam na mente. Você vê lá naquelas guerras lá, né? Que estavam acontecendo. Quem preparou aquilo? Como é que eles prepararam aquilo? Pela mente, pelo pensamento, né? Eu vou fazer, vai ser assim, eu quero assim, e assim aconteceu. Está acontecendo, infelizmente. Então é isso que, nas grandes lutas e nas grandes realizações. Quais são as nossas grandes realizações? Procurar sempre estar no bem, fazer o bem que a gente possa, buscar o melhor para a nossa família, estar com o coração alegre, porque não adianta que eu esteja num ambiente alegre, mas se o meu coração está embrutecido, irritado, triste, aí não adianta, né? Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. E isso acontece muito, infelizmente, quando a gente perde um ser amado, né? Como nosso irmão falou muito disso, que as pessoas, né? Inclusive mães, né? Que não se conformam, que lutam consigo mesma, né? Na revolta, no desespero, na angústia, na tristeza, que é normal. Nós somos seres humanos. Nós não nascemos para perder, né? Para entregar, mas nós precisamos perder e entregar. Porque nós não somos dono de nada. Nós estamos mãe, estamos pais, nossos filhos estão conosco, mas todos retornam à paz espiritual. Mas é muito difícil que um coração dolorido ele possa ter uma realização interior boa. Ele não tem condição. A pessoa não consegue. Ela quer ser, mas ela não consegue. Porque a má lembrança, aquilo vem toda hora na mente, né? Que a mente atrai, a mente, tudo é a mente. Então é difícil. Mas a necessidade que nós temos é superar as realizações ruins. Né? Saber que as grandes realizações são também chegadas a nós.
Desditas e conquistas têm no seio da mente a sua gênese e o seu parto. Portanto, o espírito, atento aos seus deveres e destinos, há de entender que é aí que se devem empregar os melhores recursos com vistas à autorrealização e à felicidade. Então, o que ele fala aqui, né? Seio da mente a sua gênese e seu parto. Quer dizer, o que é o parto? Uma coisa difícil, né? Quem é a mulher que passou por parto sabe como é difícil. Mas é isso, é a gente suportar a dor, suportar o desespero, suportar as coisas que vêm para nós, porque o que aquilo está conosco? Não é por acaso, é a nossa necessidade de vida, nossa necessidade de provas, de expiações das nossas faltas, ou também auxiliar aqueles espíritos que precisam de nós, que estão à nossa volta. Então a gente tem sempre que pensar não só em nós, mas num todo. Muitos desavisados, não raras vezes, imaginam que a palavra do Mestre, anotada por Lucas, concerne exclusivamente a administração da vida material, não entendendo que, na verdade, todas as realizações partem do plano do espírito e, por conseguinte, da casa mental. E é isso, tudo é da casa mental. Então, Lucas lá dá o conselho, né? Só falando sobre a mente também, sobre o equilíbrio que nós temos que ter quanto à nossa vivência, à nossa situação de espírito. E quando ele fala aqui, né, todas as realizações partem do plano do espírito. Toda realização parte do plano do espírito. Porque esse plano já está feito. Quando nós reencarnamos, nós temos um plano, nós temos uma ata, né, registrada, tudo ali registrado. Eu preciso disso, eu vou ser aquilo, vou ser isso. Está tudo registrado. Só que quando nós chegamos aqui, o véu do esquecimento faz com que nós não vejamos mais aquilo. E muitas vezes, por esse véu do esquecimento, a gente se compromete. Nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Quantos espíritos chegam à Terra para uma missão, para um comprometimento enorme, uma grande glória para a humanidade e não conseguem. Por quê? Porque se deixaram levar, a mente falhou, né? O pensamento dele vagou para outros campos, então ele se perdeu. E a gente vê muito isso nas histórias, né? Eu lembro de uma história que é contada por, eu não lembro qual é o autor, mas falando de Napoleão Bonaparte, né? Que ele veio para dar uma continuidade muito grande, né, na situação religiosa do país. E o que ele fez? Guerra. Deixou tudo para trás. Então, as pessoas se perdem porque o pensamento vaga, não põe a mente para funcionar, porque a gente pode colocar a nossa mente em pauta, primeiramente. O que eu estou pensando agora? Qual é o meu intuito? O que a minha mente está produzindo aqui? Porque eu tenho uma consciência. Essa consciência está ligada à nossa mente. É uma coisa junto à outra. Então, se a minha consciência, se a minha mente me joga alguma coisa que não é legal para mim, a minha consciência vai acusar. Olha, cuidado, isso aí não vai ser legal. Você tem livre-arbítrio, você pode fazer, mas você vai se comprometer. Então, a gente tem isso. Nós temos essas situações de nós. Tem essa consciência que nós podemos buscar. Será bom para mim? Será que é legal? Será que eu não vou afetar nada? Se eu não vou afetar o outro? Não vou me prejudicar espiritualmente? Tudo isso a gente tem que pensar, né? O nosso pensamento é uma coisa assim, é muito importante, né? Até o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai sair, o dinheiro está no bolso, né? Eu então tenho um pensamento bom, esqueço o chá, esqueço o dinheiro. Aí quando eu chego no meio do caminho, ai meu Deus do céu, eu vou ter que voltar. Ontem eu esqueci o que estava fazendo. Estava vindo para cá, esqueci o livro da Sandra. Subi o caminho todo para buscar o livro da Sandra. Falei, não, eu vou me castigar. Eu tenho que buscar. Porque 3 vezes eu esqueci de trazer o livro dela. E não, hoje eu vou buscar o livro. E fui. Mas é isso, a nossa mente às vezes, ela pega a gente de surpresa, né? Aí agora eu faço assim, né? E também a gente vai chegando numa idade que a gente vai, né? Vai deixando as coisas para trás, assim, se dane para lá, deixa para lá. Mas aí eu falo para mim mesma, meu Deus do céu, eu tenho que me policiar mais, porque
põe uma coisa aqui, daqui a pouco diz, onde que eu coloquei aqui, meu Deus do céu, ai não, foi lá. E é assim, porque a nossa mente também vai falhando, a idade vai chegando, né? A gente vai, agora, a mente pode até falhar um pouquinho no pensamento, não. O pensamento está ali firme e forte, porque não, ele não falha, né? Então, continuando aqui. Dessa feita, é sábio meditarmos sobre como temos administrado nossa mente nos seus variados departamentos. O que são esses departamentos, né? Quais são? Tens atendido com zelo a atenção às emoções, entendendo quais delas têm chefiado esse novo departamento? Que é a mente, né? Então, ele pergunta aqui, né? Com zelo e atenção às emoções, entendendo quais delas têm chefiado esse novo departamento? Você tem perguntado a si mesmo, né? Como é que eu estou chefiando a minha mente? Como é que eu estou cuidando da minha mente? Como é que eu estou buscando essa forma de pensar melhor, de buscar melhor para mim? Na área das aspirações superiores, tendes disposto os recursos necessários para que eles prosperem no nobre empreendimento da busca pela espiritualidade real? Isso aqui, então, é muito comprometedor, né? Porque a gente sabe que, como espíritos, nós temos uma realidade. Hoje estamos aqui, daqui a pouco agora somos alma, daqui a pouco somos espírito, lá no plano espiritual. Qual será a minha realidade? Qual será ela? Eu não vou poder fugir daquilo ali, né? Ela vai estar na minha frente. A minha realidade vai estar na minha frente, a realidade de qualquer um de nós, porque é assim que acontece. E quando nós estamos lá diante da nossa consciência, né, nessa espiritualidade real, que é o plano espiritual, eu vou ter que responder por aquilo que eu pensei, que eu agi, que eu fiz para alguém, ou que eu mentalizei. Se eu mentalizei bem, se eu mentalizei mal, se eu fiz uma ação má para alguém, porque está tudo registrado, ninguém foge da justiça divina. A gente fala muito da justiça divina, mas a justiça é a própria nossa mesmo. Porque a nossa consciência acusando, a gente vai pensar em Deus, meu Deus, eu fiz isso. Né? E a espiritualidade vai nos acolher, ninguém vai ficar condenado, ninguém. Nem o mais criminoso do mundo vai ficar condenado. Ele vai ter oportunidade de recuperação. Mas, até que chegue, nós compreendermos que nós erramos, que nós temos que nos corrigir daquilo ali, que nós temos que buscar o melhor daquilo que nós deixamos, às vezes vai muito tempo. Porque às vezes o espírito ele não quer aceitar. Ele acha que eu fiz certo. O fulano me roubou, eu mandei matar ele, se dane para lá, morreu. Acha que está certo. Né? Hoje em dia a gente vê tanta barbaridade, aqueles que fazem acham que estão certos. E daí? Mas eles vão ter um comprometimento, estão comprometidos muito seriamente com a espiritualidade, com eles próprios, com aquele espírito que está ali. Porque muitas vezes pensa, né? Morreu, acabou. Né? Eu já ouvi essa frase, né? Ah, morreu o quê? Morreu, acabou, não vou sofrer mais, não vou ver mais nada, apaguei tudo. Que bela ilusão, né? Triste ilusão, né? Porque aí mesmo que vai saber tudo, vai ver tudo, vai escutar tudo e não tem jeito, né? Quanto aos desejos e instintos, tem se estabelecido periódica observância e os intrigado às áreas das novas aspirações, destacando o discernimento e a disciplina como gerenciadoras amigas e assertivas. Isso aqui é complicado demais, né? Disciplina. Como é que a gente tem disciplina muitas vezes? Nenhuma, né? A gente se desfaz das coisas, a gente fala besteira e não tem disciplina nenhuma. Horário, né? Porque disciplina não está ligada só na área espiritual, está ligada também na parte de vida nossa, né? Horário, ter condição, marcou com uma pessoa, né? Não falhar. Né? Ah, eu vou visitar fulano, aí o fulano está lá, fica esperando. Eu também já soube que aconteceu isso na minha casa mesmo. Fez bolo, arrumou uma mesa bonita de lanche e a pessoa não foi. Né? E nem deu satisfação também. Então isso também pesa na gente, é uma falta de disciplina, de amor naquela criatura.
né? Você falou que ia visitar, a pessoa fica ansiosa, vamos visitar, que bom, às vezes esperando uma palavra amiga, um conforto, e a pessoa não vai. E aquilo causa uma tristeza naquele ser. Então é complicado, a gente tem que ter essa disciplina conosco e com as pessoas, né? Porque, como ele fala aqui, né, gerenciadoras, amigas e assertivas. Desde o momento que eu tenho uma disciplina comigo mesmo, né, com a parte minha, de qualquer coisa que seja, eu estou acertando tanto da minha existência com alguém ou comigo mesma. Muitas vezes é comigo mesma, né? Não é nem com ninguém. Então, ele fala no final, dá conta da tua administração, entendendo que o tempo é recurso precioso, que a paciência e a temperança compõem a tinta que grafa as melhores decisões, e que a humildade é a rotina administrativa capaz de levar harmonia e felicidade para o grande escritório da mente. Esse espírito é Albino, que fala sobre isso, né? Ele fala, novamente aqui, ele fala que a mente é um campo de reflexo e ação do espírito. Então é isso. Felicidade que vai para o grande escritório da mente. Então tudo que nós fazemos de bom nos causa felicidade, está registrado, assim como as coisas ruins também ficam registradas. Porque nós temos sempre os dois lados. O lado bom e o lado ainda, não vamos dizer mal, mas ainda o lado inferior, que onde nós erramos também. Então, para que nós tenhamos nessa grande felicidade, que ele fala aqui, né, capaz de dar harmonia e felicidade para o grande escritório da mente, é preciso que a gente saiba viver um pouco melhor. Deixar de ser um pouco, né, birrento, né, nós somos birrentos, né? A gente acha tudo ruim. Tem gente assim, hoje não vou ao médico não. Não, estou muito cansado, está chovendo, não, eu não vou hoje não. Depois eu vou. E não é, às vezes, naquele dia, naquela chuva, naquele tempo ruim, é que você precisaria estar na casa espírita. Porque teu espírito estava precisando daquele momento. Né? E acontece muita coisa, às vezes, porque a pessoa falha naquele momento que ela deveria estar comprometida. E aí ela falha. A falta de disciplina. A falta de amor por si mesmo. Porque se eu me amo, eu vou buscar o melhor para mim. Né? Hoje, por exemplo, eu poderia ter dito para a Glória, ontem, né, que ela ligou à noite, Glória, infelizmente não dá. Eu não falei, eu vou. Estou na casa espírita, não sou a grande criatura para fazer palestra, tem gente, né, muito mais, um grau muito mais superior que o meu, mas tudo que eu possa fazer diante da doutrina, porque não porque eu tenho benefício, mas porque eu amo a doutrina. Eu amo a doutrina, mas amo mesmo de verdade. Seja o momento que for, seja na chuva, seja no sol, seja para limpar a casa. Quantas vezes a gente fez, né, faxina aqui, a gente faz, que precisa a gente estar fazendo, porque é amor que a gente tem. Isso vai para o nosso escritório da mente. Está registrado. Tudo de bom que a gente faz, todo o amor que a gente emprega às pessoas, à causa, que é o mais importante, à casa. Que às vezes a pessoa diz assim, não vou mais naquela casa não, porque lá, nossa, o pessoal não dá importância, a gente entra, não dá nem confiança, não sei o quê. Aí, quando a pessoa fala para eu escutar, né, eu digo, olha, você tem que pensar uma coisa. Nós não estamos no mundo para agradar aos outros, mas para nos educar, para buscar o melhor para nós. Então, a causa é superior, é de Deus para nós, é da espiritualidade para nós. Não importa os outros, a causa é importante. A casa, nossa, isso aqui é uma vibração de paz imensa, faz muito bem a gente. Então, isso é importante. Não é importante você dizer que por causa de fulano, por causa de ciclano, porque o outro não deu atenção, porque eu trabalho, não sei o quê. Não tem porquê a gente fazer isso. Não gosta, não quer, a gente vai respeitar. Ninguém é obrigado a nada. Aqui ninguém obriga ninguém a nada, nada. Todos são voluntários, todos têm uma ótima boa vontade de trabalhar, carinho com a casa, carinho com as pessoas, porque a nossa obrigação não é favor, é obrigação. Nós não estamos no espiritismo para ser aquelas pessoas, né, de aparência, né? Eu cheguei. Não.
Nós somos trabalhadores da última hora, como o Evangelho fala para nós. Nós estamos aqui para fazer o bem para nós mesmos. Porque antes que eu possa falar para qualquer pessoa, está saindo dos meus lábios, da minha boca. Então, está dentro de mim essa situação. E às vezes eu falo aqui, aí eu chego em casa e falo, meu Deus do céu, eu falei lá, é aí que eu tenho que me corrigir isso aqui, porque eu estou falhando aqui também. Porque a gente falha, não tem santo aqui, né? Então, mas a nossa necessidade é aquele comprometimento com nós mesmos. Eu errei? Tá, eu errei, mas eu me corrigi, pronto. Não precisa ficar, meu Deus, né? E agora? Puxa, o Espírito infeliz vai me acompanhar. Não, nada disso. A gente tem que saber que nós estamos no mundo de prova de criação, mas nós temos a nossa proteção, nosso anjo amigo, que está sempre de acordo com aquilo que nós estamos passando, pensando, fazendo, vivendo, e vai para aí. Aqui tem um pedacinho também, que ele fala assim: reencontrei muitos irmãos de lutas, muitos amigos de jornadas, como não é de se estranhar. Após a minha recuperação e adaptação, vinculei-me a uma organização espiritual de almas afins, com o propósito de espiritualizar a nossa humanidade. Isso quem fala, deixa eu tirar aqui no livro do Espírito que fala aqui. Aquele livro é novo. Deixa eu ver aqui. As coisas são fininhas. Janeia, o nome do Espírito, que fala sobre isso. Então vocês vejam, né, que ele fala aqui, né, que a gente tem que a gente reencontra irmãos de lutas. Nós não estamos aqui por acaso. Ninguém se encontra por acaso. Ah, eu encontrei fulano, nossa, o que será que eu encontrei fulano? Esquisito, né? Nem sei quem é. Sabe sim, reconhece sim. O Espírito se reconhece com o outro. Porque a humanidade é única. Nós não temos 3, 4 humanidades. Todos nós somos do mesmo patamar de vida, né? Uns estão um pouquinho mais, um menor, mas todo mundo está caminhando na mesma direção, que é o homem de bem, né? Então, ele ainda diz mais, né? Sim, estando do lado de cá, os espíritos persistem nos mesmos propósitos que desenvolveram na Terra. Ou seria o contrário? Está vendo? Como eu falei do véu do esquecimento, né? Que eles persistem nos mesmos propósitos que desenvolveram na Terra. Mas muitas vezes eles falham. Eles se propõem, vêm se propondo, mas aí falham. Porque aí a mente começa a trabalhar de forma diferente, o propósito dele já não é o mesmo, e aí ele se compromete diante daquilo que ele mesmo se propôs a fazer. E eu trouxe também o livro dos Espíritos, que é a nossa base, né? A nossa base fundamental é esse livrinho aqui. Todos deveriam de ler, como diz Divaldo, né, que diz que lê o livro dos Espíritos todo dia, sempre lê o livro dos Espíritos, né? Então aqui fala da liberdade de pensar, essa lição. É a número 834, 35, 36 que eu marquei. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ao homem só, segundo a sua justiça. Só que a gente tem que interpretar, porque Deus não condena ninguém e nem absolve ninguém. Quem faz isso? Nossa consciência. É a consciência que Deus nos permitiu para que a gente se condene ou se absolva daquilo que a gente está passando, né? Que é a justiça divina sobre nós. Porque Ele nos deu a consciência, Ele nos deu a possibilidade de pensamento. Então, é a nossa obrigação diante dessa justiça que tem ali. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. A consciência é um pensamento íntimo, é de cada um. Eu não sei o que cada um de vocês está pensando, jamais vou saber, né, Nadine? Só se você falar, aí eu vou saber. Mas cada um tem um pensamento diferente do outro. Cada um sabe aquilo que é melhor para ele, interiormente, né? Como espírito. Então, essa liberdade de consciência, essa liberdade de pensar, é de cada um. Todos nós somos livres para pensar o que quiser, fazer o que quiser. Mas,
com a condição de dar conta daquilo que a gente fez, né? Que a gente pensou e falou, né? Então, tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Falece tanto esse direito, falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, é uma relação de homem a homem, como diz aqui, e a nossa relação com Deus. Qual é a nossa relação com Deus? De filho, né? Nós somos filhos desse Pai tão generoso para nós. Então, essa referência de liberdade cabe a nossa consciência nos julgar perante Deus. Porque, como fala o Evangelho, né? Como Jesus falou, a cada um será dado conforme suas obras. Então, é a cada um, e não a todos igual, todos a mesma coisa, né? Que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, como é que nós vamos progredir? Usando a nossa consciência no caminho do bem, no pensamento do bem, na boa palavra, naquela condição de que eu quero melhorar, que eu posso melhorar. Se eu errei ontem, não importa, eu vou me corrigir hoje. Se eu fiz lá no passado tanta coisa errada, hoje já não faço mais. Quantas vezes a gente pensa, né, quando a gente vê uma situação, a gente julga, né, puxa, olha só, fulano ainda faz isso. Aí eu, por exemplo, faço para mim, digo, não vou pensar assim não, porque lá atrás, quantas vezes eu devo ter feito isso? E agora eu estou querendo julgar a pessoa? Não. Então, esse julgar da consciência alheia está errado. Julguemos a nós. O que eu fiz hoje? O que eu me propus? O que eu pensei? O que eu falei? Vamos julgar a nós mesmos, para que nós possamos nos corrigir daquilo que ainda está tão entranhado em nós, que é aquela coisa ainda da animalidade, que nós ainda temos essa coisa de animal em nós, as reações de instinto imediato que a gente tem. Vem da mente, vem do pensamento, que ainda está muito ligado às coisas materiais, porque nós ainda não somos aquelas pessoas desligadas do elo material. Estamos ainda muito ligados nesse elo, né? Nessa força que nos atrai, tudo atrai a gente. A nossa mente é atraída para coisas materiais, é comprar, é fazer, é ir, é ter. Isso tudo faz essa atração para nós, que é necessário. Nós precisamos ter, nós precisamos fazer, nós precisamos visitar, nós precisamos viajar. Tudo isso é necessário e é bom para a parte material. Mas nós temos que ter consciência de como eu vou utilizar esse meio que eu estou, da onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Vou levar coisas boas, vou levar boas emanações comigo, vou buscar coisas boas. Isso tudo a gente tem que pensar. Porque depois que se faz, não apaga. Que a nossa vida é um registro, é um mata-morrão. Você fez e está impregnado no teu perispírito, está marcado ali. E aí, a gente não vai dizer que não fez, porque está lá marcado. Então, a gente tem que pensar muito antes de fazer, falar, querer o melhor para nós e desapreciar a pessoa. Ah, fulano, poxa, fulano não faz nada. Né? Quantas vezes a pessoa está lá, não faz nada, fica olhando para um bobo lá dentro da casa. Não é bem assim. Né? Vamos ter a caridade com aquela pessoa que ainda não está naquele ambiente que ela poderia estar. Às vezes o íntimo dela está ligado em outras coisas que nós não sabemos. Pensamentos outros dela que está ligado em coisas que está dificultando a passagem dela, a família dela, a vida dela. Então a gente tem que pensar muito nisso. Nós não somos o outro, nós somos nós mesmos. Eu sou eu, diante da minha consciência, da minha forma de pensar, da minha forma de agir. Então depende de mim o meu adiantamento, o meu progresso espiritual. Não depende de marido, de mãe, de avó, de pai, de nada.
depende de cada um de nós. O que eu faço é meu, o que eu falo é meu, o que eu vivo é meu. Então, a gente tem que ter essa condição, essa certeza de dizer, não vou acusar ninguém. Ah, eu fiz isso porque fulano falou aquilo. Não, eu fiz, falei porque eu quis. Porque você pode estar diante de uma pessoa altamente revoltada e você calar. E calar o pensamento. Porque não adianta você calar a boca se o pensamento vai começar a rodar coisas ruins. Não adianta. Você tem que calar interiormente, meditar, pedir para aquela situação, para aquilo melhorar, aí sim vai ter valido. Mas, se você se compromete com aquilo ali, você está na mesma situação, na mesma sintonia. E na sintonia ruim, nós não devemos estar. Porque ninguém se sente bem com uma sintonia ruim, num ambiente ruim. Então, a gente tem que fazer o possível de estar melhor dentro de nós mesmos. Fazer com que a nossa vida, que é difícil, mas ela tem a condição nossa de viver aquilo que está programado para nós e ser feliz com aquilo ali. Porque muitas pessoas se revoltam. Eu não queria isso, eu não pedi isso, eu não quero viver isso. Mas é aquilo que veio, foi ela que buscou. Não é verdade? Nós não recebemos nada, Deus impôs. Não, Deus falou lá, bateu o martelo, não, você vai para isso aqui. Mentira. Nós é que escolhemos. A espiritualidade nos acompanha naquele momento da preparação para o reencarne, para preparar aquele espírito. Há uma imensa condição ali que ninguém é obrigado a nada. Cada um escolhe aquilo que acha que vai conseguir. É lógico que a espiritualidade dá os conselhos, dá os auxílios, mas o livre-arbítrio é nosso. É nós que queremos, nós que buscamos. Então a responsabilidade não é do Espírito, não é de Deus, não é de Jesus, é nossa. E nós temos que correr atrás dos nossos prejuízos. Porque quantas vezes será que nós ainda vamos voltar aqui para limpar a nossa mente, para melhorar o nosso pensamento? Não sabemos. Então, para que a gente não tenha tanto vai e volta, é preciso que nessa resistência a gente comece a trabalhar o melhor que nós possamos, para que a gente possa ir para um lugarzinho melhorzinho, né? Que seja umbral. Você me diz, Deus me livre de ir para umbral. Nada disso. Umbral não é castigo, não. Umbral é um lugar onde está a erraticidade. A erraticidade é um umbral, onde você vai esperar, onde você vai ver o teu comprometimento, onde você vai ter lá teus registros e por aí adiante. Mas é preciso que a gente saiba viver. Como Chico Xavier deixou essa frase muito linda, né? Que eu amo essa frase. Saiba viver para saber viver, para saber morrer. Então, quando a gente sabe viver, a gente vai saber morrer. Porque se eu viver bem, eu sei que a minha morte vai chegar, perturbação vai chegar, mas eu vou vencer aquela etapa, eu vou vencer aquela situação, porque eu conheço. Né? E não é dizer assim, eu sei. Não, eu não sei, eu conheço, eu tenho certeza. Então é isso que a gente tem que viver. Sabendo sempre que nós temos o nosso anjo amigo, nosso protetor espiritual, nunca negar que a gente não vai melhorar, nunca dizer, eu não tenho jeito, fulano não tem jeito, nada disso. Todos nós, como filhos de Deus, temos grandes possibilidades de chegar a ser um Cristo. Lá, há muito e muito tempo para lá, vou estar bom, né? Há muito tempo adiante, mas nós vamos chegar lá, né? Porque a caminhada é longa, a passagem nossa é muito dificultosa, mas nós somos filhos de Deus e Deus quer o melhor para nós. Então, que nós possamos pensar sempre no melhor. Não sou uma pessoa má, porque muita gente diz, ainda tem maldade dentro de mim. Não, ninguém tem maldade. Ainda não conheceu o amor verdadeiro, a paz dentro do interior, a sua forma de pensar. É isso que a gente tem que regular para nós mesmos. Saber que nós somos criaturas que buscam se melhorar cada dia mais. Não importa o tempo, mas a gente vai chegar lá. Então, eu desejo a vocês uma ótima semana, um bom final de tarde, e que Jesus nos abençoe sempre, e que a gente lembre que nós somos comprometidos com a nossa mente, com o nosso pensamento.
É um grande compromisso. Muita paz para vocês. Obrigada, Maria Luísa. Mais uma palestra que nos alertou, né, dos nossos compromissos. Vamos chamar agora o nosso irmão Valdir para fazer a prece de encerramento, para darmos início à segunda parte da reunião. Então, vamos envolver-nos, né? Mantemos essas nossas vibrações, mas quando eu estava vindo para cá, encontrei um senhor que estava varrendo a rua, uma esquina, o sinal parou, e ele varrendo, de repente ele pega a sujeira do chão, põe dentro da cesta, olha para trás e diz assim, em voz alta, graças a Deus tudo está limpo. Isso me faz lembrar, me trouxe à mente, a epístola de Tiago, que nos diz, tudo dai graças a Deus. E em todos os nossos momentos, agradecemos ao Pai, esse Criador da vida, que nos sustenta, nos ampara, que nos dá a oportunidade do nosso crescimento espiritual em qualquer das situações. Mas as situações que estamos é o nosso próprio benefício. Seja ela, em qualquer delas, damos graças a Deus. Damos as graças a Deus pela manhã que surgimos, pois aqui estamos. Damos graças a Deus por nos encontrarmos aqui reunidos nesta casa de amor, de transformação de almas encarnadas ou desencarnadas. Damos graças a Deus, à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso dia e aos nossos problemas, porque é eles que nos fazem crescer espiritualmente. E assim, Senhor, agradecemos por esta tarde, agradecemos pelos teus ensinamentos e que o teu Evangelho, o Evangelho do teu Filho, o Evangelho do nosso irmão, o nosso Mestre Jesus, que Ele possa iluminar sempre as nossas vidas e que nós possamos agradecer a sempre. Graças a Deus. Muita paz. Obrigada.